Boa noite, mais uma vez, irmãos e irmãs. Seguindo aqui com o estudo, do Evangelho em 3 minutos, comentado pelo irmão Mário. A partir desse ponto aqui, a prioridade, como sempre, vamos no texto bíblico, para depois, posteriormente, iniciarmos a leitura. Mateus 8, 18 ao 22. Tendo olhos, não vedes. Não vedes? Tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Duas pessoas querem seguir a Jesus: um escriba, que é o entendido da lei e da religião judaica, e um discípulo. Provavelmente, eles tenham ficado entusiasmados com os milagres e curas que viram e desejam estar sempre ao lado de Jesus. O primeiro diz, abre aspas, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores, fecha aspas, Mateus 8,19. Veja que ele está afirmando que irá seguir a Jesus e não perguntando se pode segui-lo. Também não está expressando um desejo do tipo, quero te seguir. Não, ele está dizendo, eu te seguirei por onde quer que fores, como lemos Mateus 8,19. Não seria isso excesso de autoconfiança? Creio que sim, considerando que nunca mais ouvi falar desse escriba nos evangelhos. É provável que toda aquela disposição tenha morrido literalmente na praia. Sim, eles estavam à beira do mar da Galileia. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão que podem interromper, fazer um pensamento, fazer um comentário. A autoconfiança é muito valorizada em nossa sociedade, mas Deus abomina tal comportamento por trazer em seu bojo coisas como independência, autossuficiência e vontade própria. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz, abre aspas, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, fecha aspas. E o apóstolo Paulo acrescenta, abre aspas, é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, fecha aspas, vemos em João 15:5 e Filipenses 2:13. Portanto, nas coisas de Deus, tudo que começa com, entre aspas, auto, está fora. Autoconfiança, autodeterminação, autoajuda, autossuficiência e por aí vai. Jesus mostra ao escriba que ele não tem ideia do que está pedindo. Seguir a Jesus é despachar a bagagem para o céu e viver aqui na expectativa do embarque. As raposas podiam ter sua toca e as aves os seus ninhos, mas para Jesus este mundo não é uma morada definitiva e nem um lugar de descanso.
Tampouco é este o destino final do cristão ou um lugar para se acomodar. Dá um tempinho aqui, já lemos aqui. É quando, em relação ao texto, irmãos, se também algum irmão puder ajudar, agradeço. A gente, no Antigo Testamento, a gente vê muitos os servos do Senhor, né, consultando o Senhor através dos profetas, né, para determinadas questões, né, seja em uma batalha, seja em tomar uma, uma cidade. E claro que nossa situação é totalmente diferente, né? Nós temos acesso diretamente ao trono da graça através do nosso Senhor Jesus e podemos ir diretamente, né? E é algo que os irmãos sempre têm nos ensinado, né? Que essa dependência que nós temos, levamos em oração, e se e aí acontece ter situações que são respostas do Senhor, né? Que o Senhor, hoje a gente pode dizer assim, né? Três questões: esperar, receber um sim e um não. Isso quando nós nos colocamos em dependência, né? E não como o irmão descreveu, né? Porque a independência, irmãos, é o que leva à autossuficiência, né? E, infelizmente, a cristandade hoje sempre coloca o Senhor depois que toma as decisões, né? Seja situações de irmãos ou até na vida particular, né? Dizendo assim também, né? Então, trazendo esse pensamento é nesse sentido. O homem que quer seguir a Jesus, mas tem outra prioridade, abre aspas. Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Fecha aspas. Mateus 8:21. Seu problema está na prioridade, na palavra primeiro. Jesus pede que o discípulo o siga e deixe os mortos sepultarem os mortos. Além da lição sobre prioridades, ele ensina outra coisa. Neste mundo há duas classes de pessoas: as que estão ocupadas com Jesus, aquele que dá vida, e as que se ocupam com as coisas mortas. Qual destes dois homens é você? O escriba autoconfiante, que espera uma vida fácil seguindo a Jesus,
ou um homem cuja prioridade é outra e não Jesus. As intenções podem ser boas, mas é preciso entender que Jesus deve ser o começo, meio e fim da vida do cristão. Deve ser o motivo e o objetivo. Não é com autoconfiança que você segue a Jesus, mas com a confiança que vem do alto. Caso contrário, basta vir uma tempestade. E bem, é este o assunto dos próximos 3 minutos. Essa questão da autoconfiança, acredito que é um ponto importante, né, para refletir, porque é uma pregação, né, do mundo, né? Então, nós vamos sempre, né, crescer, principalmente ainda estamos aqui no mundo, né, muito voltado para essa questão da autoconfiança, inclusive como ensinamentos, né, aos pais, aos filhos, já ensinar a independência dos filhos, para que o filho não seja dependente a vida inteira dos pais. Então, assim, vem com muitas boas intenções esses ensinamentos. O mundo vai ensinar isso nas escolas, né, no trabalho. Então, sempre com mensagens motivadoras, né, de automotivação. Ah, você pode, você consegue, basta você querer, querer é poder. E isso vai ficando. Às vezes dá até certo, né, nessa parte material, na parte carnal, algumas coisas dão certo quando você está bem, tá um pensamento ali mais positivo. Mas trazendo isso para o mundo espiritual, não tem lugar. Ele só vai trazer problemas para uma vida saudável, né? Espiritual saudável. Então é um ponto que não é fácil por conta disso, né, de ser estimulado em vários lugares e áreas acerca de ter autoconfiança, de ter a sua independência, de tomar decisões, né? Então é uma tarefa que não é fácil saber separar isso, né, ainda estamos aqui no mundo e vamos sofrer esse tipo de ensinamento nas diversas áreas, né, que escolhemos, né, para trabalhar, para atuar no esporte. Inclusive isso é muito leva-se muito a sério essa questão, principalmente nas competições. Então é importante refletir sobre o assunto. O apóstolo Pedro parece, né, ser uma pessoa assim que era muito autoconfiante, né? E a gente vê que a gente vai vendo a história do apóstolo Pedro e sempre tinha ali umas quedas, né? Então ele fala, o Senhor falou que ia morrer, ele falou, eu morreria no seu lugar, alguma coisa assim. Eu morreria, o Senhor falou, antes que o galo cante, né? 3 vezes você vai me negar, alguma coisa assim está escrito. E foi justamente o que aconteceu. Mas ele tinha ali uma autoconfiança, ele acreditava muito que na sua sinceridade, ali no seu coração, e de que ele morreria pelo Senhor. E a gente vê também a questão do mar, né, de quando vai andar ali, o Senhor vem andando no mar e ele, né, diz, eu vou também andar aí e tal, e ele tem essa confiança de que podia andar também sobre o mar como o Senhor estava andando. E a gente vai ver o Senhor sempre permitindo, né, essas coisas acontecer na vida dele, ele olha para o lado ali, ele tira os olhos do Senhor, ele afunda ali, grita, me salva. E o Senhor estende a mão para ele.
Então parece que o apóstolo Pedro é um ótimo exemplo, né? Se a gente meditar ali e nas ocorrências ali que teve, né? Ele ali com o Senhor Jesus, a maioria das vezes ele dava esse exemplo de autoconfiança, de que acreditava muito ali no seu coração. E isso pode acontecer com qualquer um, né, de nós. Então é importante estarmos sempre refletindo que essa autoconfiança, essa independência nunca vai trazer uma vida espiritual saudável. É preciso a dependência do Senhor o tempo todo e em tudo, né? Não olhar para nós, né? Não olhar nunca para dentro, sempre olhar para o Senhor, né? Para que a gente possa ter a confiança no Senhor. Temos que ter confiança? Claro que sim, não podemos ser pessoas que fica vacilando, que fica duvidando, mas porém essa confiança, essa fé, essa convicção, a certeza, ela tem que ser no Senhor, ela tem que ser na sua palavra, com muita sinceridade e nunca em nós. E mesmo assim, às vezes, podemos nos enganar, achar que estou confiando no Senhor, estou confiando na sua palavra, e no fundo, ainda um pouco de confiança própria na capacidade, na própria formação intelectual ali e tal. Então é importante sempre realmente refletir acerca desse ponto, porque ele permeia, né, todo o ensinamento aí da sociedade, né? Vamos, eu queria trazer também um outro ponto aí abordado pelo irmão Mário, está logo no começo do texto aí nas primeiras linhas, ele vai falar, né? Desculpa, algo muito importante é a questão do seguir ao Senhor, né? Duas pessoas querem seguir a Jesus, um escriba, que é um entendido da lei e da religião judaica, e um discípulo. Provavelmente eles tenham ficado entusiasmados com os milagres e curas que viram e desejam estar sempre ao lado do Senhor Jesus. Então, eu queria chamar a atenção para esse trecho aí, essa pontuação do irmão, porque é muito perigoso, né, para o nosso andar cristão se a gente estiver buscando do Senhor, né, os milagres, as curas, a resolução de qualquer problema circunstancial, né? Se isso for a nossa fonte para seguir o Senhor, certamente a gente vai falhar nessa caminhada, né? A gente sabe que as curas e milagres elas tiveram seus papéis. Eu até separei um trecho aqui, tá? Em João, o Evangelho de João, Jefferson, fazendo um favor, seu capítulo 20, versículo, vou ver aqui, 31, 30 e 31, para ficar mais. 30 e 31. Isso. Jesus, pois, operou, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A gente vai ver outros versículos que também vai corroborar com esse objetivo dos sinais, das curas,
que foram para apresentar o Senhor Jesus, porque os discípulos, né, falando dos discípulos ali, os judeus, eles pedem sinais, e aí testificavam para eles que queriam sinais de que aquilo era de Deus, aquilo vinha de Deus. Então tinha o seu papel, tinha o seu objetivo, tinha o seu propósito. Só que mais para cima aí, acho que aí mesmo Jesus vai falar que bem-aventurados serão aqueles que crerão sem ver, né? E tendo em vista que a gente, aí, ó, no 29, né? Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não virão e crerão. Então, esses bem-aventurados somos, digamos assim, nós, né? Os gentios. Iriam crer na pregação do evangelho, na apresentação dessa pessoa e não ia ver. Ia só, digamos assim, se conformar ou se contentar, não sei se a expressão seria essa, com o testemunho, com a pregação daqueles que viram o Senhor Jesus, né, que viram os milagres, que participaram ali de tudo que o Senhor operou na terra, né, porque os apóstolos, a principal prerrogativa para ser apóstolo era que teriam andado com o Senhor Jesus, né, tinham tido com o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus em glória. É só para enfatizar essa questão aí que não é os milagres hoje a fonte, né, para que a gente ande com o Senhor, não é a operação dos milagres, não é a resolução do nosso problema para que a gente ande com o Senhor. Né? O irmão pode botar no texto aí. E sim, o próprio Senhor, né? Como ele vai falar aí depois, veja que ele está afirmando que iria seguir a Jesus. Aí, por causa disso, ele disse que seguiria o mestre, né? Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Mas o irmão Mário, ele traz uma importante afirmação, uma importante abordagem, dizendo, ele afirma, né? Ele está afirmando que irá seguir a Jesus e não perguntando se pode segui-lo. Também não está expressando um desejo do tipo, quero te seguir, que eu concordo que deve ser, né, o nosso desejo e a nossa postura é quero te seguir, porque a gente não vai depositar em nós essa força para seguir ao Senhor Jesus, que a gente sabe que a gente não tem, né? Então, se a gente pede ao Senhor, se a gente vai até Ele com esse desejo genuíno, Senhor, quero te seguir. Então, a fonte vai ser o próprio Senhor, da energia para nós seguirmos a Ele, né? Então, a gente vai buscar nele a energia para seguirmos a Ele, através do Espírito Santo que está em nós. Então, nós vamos nos submeter para que aconteça o que ele vai falar aí em uma outra passagem, né? Que Deus opera em nós tanto querer como efetuar, né? De um modo geral. Então, é a submissão ao Senhor, o desejo de obedecê-lo, o buscando que vai fazer com que a gente o siga, né, e o obedeça, assim dizer. Só até eu queria trazer essa questão aí, porque tem muitos hoje, por causa do evangelho, do deturpado que se é pregado, de vários artifícios que é usado para pregar o evangelho hoje na cristandade. O evangelho tem vários tipos de evangelho, o evangelho da cura, o evangelho da prosperidade, o evangelho de todo jeito. E a pessoa acaba, é claro, né? A gente deve
se alentar de que o Senhor, ele age apesar dessas pessoas e faz a palavra dele chegar onde tem que chegar, mas esse tipo de pregação do evangelho, né, baseado nas obras, nos milagres, nos sinais, vai fazer um monte de pessoas que só estão ali atrás da multiplicação do pão, né, trazendo para o texto, atrás do milagre da multiplicação do pão, como Jesus falou, né, quando chegou na praia, vocês só estão atrás de mim porque, né, eu multipliquei o pão, eu te dei o que comer, né, trocando, falando em outras palavras, e não pela própria pessoa do Senhor. Né? E o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele apresenta o próprio Senhor, né? A pregação do evangelho é o Senhor morreu na cruz para salvar pecadores. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso tá? O apóstolo Paulo vai falar em Coríntios. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Convidando as pessoas a ir a Cristo, a crer no Senhor Jesus e a reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, entendendo que é um pecador necessitado desse perdão. E então, quando a pessoa não recebe esse evangelho puro e genuíno, e ela acaba caindo, né, nesses outros tipos de evangelhos, seduzida por esses evangelhos, faz um monte de pessoas que está seguindo a Jesus por interesse, né, naquilo que ele poderia fazer, né, que é um milagre, uma resolução daquele problema que ela esteja passando, seja conjugal, financeira ou de qualquer outra natureza. Mas o evangelho verdadeiro é chamando a pessoa, convidando a pessoa a ir a Cristo. Né? Então, esses dois pontos aí, né? A pessoa que se deixa seduzir por outro evangelho, que não é o da pessoa de Cristo, e sim circunstância, e a gente, né, que deve andar por fé e não por vista, também não cair nessa armadilha, né, de estar passando por um problema em casa, por uma dificuldade. O Senhor Jesus disse que a gente teria aflições, então não, essas aflições não devem ser o motivo de nós deixarmos de seguir o Senhor. A gente tem que estar olhando para Ele e perguntando para Ele o tempo todo, né, com esse desejo, né, de quero te seguir para que nós recebamos dele a energia, a força para o seguir nesse deserto, nesse mundo que é inimigo nosso. E aí? Desculpa aí o tempo. Bom, eu queria complementar aí o irmão Alexandre acabou de falar, né, que eu tenho observado isso também há um certo tempo que nas escrituras, né, até queria que o irmão colocasse aí em 2 Tessalonicenses, para dar um complemento aí do que o irmão falou, capítulo 2, versículo 9 e 10. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que pereçam, para que os perdão, e com todo o engano da injustiça para os que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então essa versão está enterrada, né, que o correto é para os que serão salvos, né, que não os irmãos até explicam. Mas é só para complementar o que o irmão falou, o perigo, né? O irmão trouxe lá um exemplo quando o Senhor, na beira do mar, ele repreendeu ali a multidão, né, que estava atrás do Senhor só pelo alimento, né, que eles comeram. Então, e hoje, alguém que está atrás de sinais e milagre, vamos dizer assim, muitos possa ser que seja enganado, né? São cristãos sinceros, verdadeiros, mas outros possam ser que esteja atrás só disso mesmo,
curar um filho, alguma coisa, não estão nem aí para o Senhor, né? Então isso vai ser manifestado quando a igreja for tirada aqui da terra, né? Porque não crer no Senhor Jesus, o Senhor Jesus não era a prioridade, né? Não estava atrás da verdade, não estava atrás do Senhor, estava atrás só dessas coisas. Então vai ser um prato cheio, né? Quando a igreja sair daqui, for arrebatada, porque Deus vai permitir que Satanás faça isso, né? Que muitos às vezes estão atrás, né? Estão querendo só isso, não estão nem aí para o Senhor, para a verdade, estão atrás só de sinais e milagres. Então isso vai ser um prato cheio para quem está atrás disso. Por quê? Porque não, a prioridade não era o Senhor. Então eu queria que o irmão também, para complementar a importância da prioridade, né? Até cai um pouco nesse assunto que o irmão Alexandre falou, quando o irmão trouxe a questão do homem que disse, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Então, ou seja, a prioridade dele ali foi o familiar. E aí eu me lembrei, quando o irmão estava falando, eu me lembrei da igreja de Efésios, né? Lá em Apocalipse, irmão. Então, vai colocar lá Apocalipse 2 também, versículo do 3, acho que é do 3, acho que é o 5. Aliás, do 2 ao 5, irmão. Versículo 2 ao 5. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependeste-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então é uma exortação, né? Como o irmão trouxe essa passagem aí, eu me lembrei, porque esse primeiro amor, né? Eu me lembrei de uma live que eu ouvi bastante tempo do irmão Lemão e Batista, né? E ele fala que esse primeiro amor aí é prioridade, ou seja, os Efésios eles tinham perdido a prioridade, ou seja, a prioridade não era o Senhor, ele estava fazendo tudo direitinho, estava fazendo a obra do Senhor e tudo, mas porém o Senhor não era a prioridade, né? Como até o irmão Alexandre trouxe aí. Então, e aí eu trouxe esse exemplo, eu lembrei dessa passagem, porque muitas das vezes um cristão ele pode, como os Efésios, ele pode estar atrás de sinais e milagres, né? E perder a prioridade, é o primeiro amor, que é o Senhor, né? Então, o irmão Lemão, ele explica bem lá nessa live. Achei bem interessante. Eu acabei me lembrando, tem muito tempo que eu ouvi ela, mas eu me lembrei dos irmãos falando aí, porque se o Senhor não for a prioridade, né? A gente perde o primeiro amor. Então, tem até um exemplo de um casal, né? Quando se apaixona logo, é uma coisa, depois quando vai passando o tempo, vai esfriando, vai mudando, né? Mas não é assim nas coisas, Senhor. A exortação é continuar, né, filho? Então, tudo que a pessoa faz quando está apaixonada é pelo outro, né? No começo, mas depois isso vai esfriando, vai. Acho que todo casal aqui deve saber um pouco disso, né? Mas não é isso que tem que acontecer nas coisas do Senhor, né? Ele tem que ser sempre o primeiro amor, ele tem que ser sempre a prioridade. E infelizmente nós falhamos nisso, né? Como a gente sabe muito bem, né? Que a gente infelizmente falha muito nessa parte, mas o Senhor é paciente conosco e nos ajuda, né? Mas é só até aí.
E também tem outro lado, né, irmãos? Para complementar, tem outro lado. Tem cristão, às vezes até verdadeiro, como eu falei, né, que perdeu esse primeiro amor, perdeu essa prioridade e por às vezes ensino errado de alguns homens, acaba perdendo esse primeiro amor, perdendo a prioridade que é o Senhor Jesus e focando mais, né, às vezes tem um filho doente na família, como eu digo, é meu caso, que eu tenho, né, mas graças ao Senhor, o Senhor tem me dado luz um pouco nesse assunto, né, e eu digo isso porque possa ser que algum cristão, por algum desejo de ver o filho, um marido, um pai curado, né, possa perder esse primeiro amor e focar mais, vamos assim, na cura de um filho, um pai, né? E nós estamos ainda na carne, né, nós sabemos que podemos ir por esse caminho, né, por esse lado. Mas a exortação é sempre o Senhor em primeiro lugar, né? E aí tem outro lado, tem aqueles que eu creio que aqui, 2 Tessalonicenses 2, que vão estar aqui nesse momento aqui, onde Satanás vai estar fazendo esses sinais e milagres, que não perderam o primeiro amor, na verdade nunca tiveram, né? Então o irmão Alexandre falando aí, me lembrei dessas passagens. Trazendo um acréscimo aí em relação ao que o irmão Isaac falou, o mundo, que é inimigo nosso, ele sempre vai apontar para sermos autossuficientes. E de uma forma muito mais poderosa, atacou a parte mais frágil, né, que é a mulher. Então, hoje nós vemos um resultado muito triste, tanto na questão da sociedade, como também, infelizmente, em muitos lares cristãos, né? A questão da independência. E isso reflete também na condição do varão, quando o varão é independente ao cabeça, né? Trazendo aqui para a nossa realidade, irmãos. O mundo ele está aí motivando as pessoas a serem, como o próprio irmão já disse, independentes, autossuficientes, e isso leva, sabe, para um lado muito egoísta de se viver. E também para o cristão que, em meio à tempestade, ele não se coloca, ele não clama, mas sim busca um prazer imediato nas coisas do mundo. E aí a gente vê aquela passagem, né, que um abismo vai chamando o outro. Então, por isso que devemos caminhar em sujeição, em humilhação, né? Começando pelo que nós recebemos, né? Graça, o favor imerecido. Se existe algum irmão que possa dizer que merecia ser salvo? Não. Eu creio que não. Mas nesse contexto que o próprio irmão Mário ele traz, e o irmão explicou muito bem, é que devemos apontar sempre para nós, cada um. E o resultado vai ser sempre: o Senhor é digno.
Irmão, já chegamos aqui, são 9h01. Então, se eu permitindo, na próxima quinta-feira, próximo tópico é a tempestade. Mateus 8, 23 ao 27. Ok, irmãos? Vou estar aqui tirando a gravação.